Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Inês. Vou estar aqui conversando com vocês a respeito do Evangelho de Mateus. Ao invés de eu falar um pouquinho sobre cada capítulo, do 18 ali até o 24, eu prefiro estar falando apenas do capítulo 18. Capítulo 18 ele tem 35 versículos, vou até conferir aqui para ver se não está certo. É isso, ele tem 35 versículos. E é um capítulo muito rico, onde a gente aprende muitos ensinamentos que são extremamente importantes para a nossa caminhada cristã. E eu acho legal a gente poder destrinchar um pouco esse capítulo e poder ir mergulhando nessa riqueza de detalhes. Então, o capítulo 18 é um capítulo em que tem uma conversa de Jesus com os discípulos. E a gente vai estar vendo aqui, né, um pouco sobre o fato de Jesus correlacionar o evangelho, né, a uma criança. Na verdade, nos correlacionar a uma criança em questão de atitudes, né, e comportamentos. Então, a gente vai estar lendo aqui o capítulo 18, vai estar comentando, porque eu tenho certeza que não só vocês que estão assistindo, mas eu também aqui, né, cara, a gente vai sair muito edificado com esse capítulo, beleza? Então, vamos lendo, tá? Eu botei aqui uma tela com um texto, porque eu vou lendo junto com vocês. Mateus capítulo 18, versículo 1 vai falar o seguinte: Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Essa é uma pergunta muito boa, porque, na verdade, eles estão questionando a Jesus, perguntando assim, Jesus, o que é sucesso para você? O que é sucesso no seu reino? Sabe? Qual a sua visão de sucesso? Quem é o maior no reino? E aí o versículo 2 vai dizer o seguinte: E Jesus então chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, tá vendo? Ele tá aqui falando sobre uma criança, né? Tipo assim, tá vendo uma criança? Se vocês não forem como essa criança, vocês nem vão entrar no reino dos céus. Se vocês não forem como uma criança, né, na verdade, vocês nem vão entrar no reino dos céus. Fico imaginando o confronto que eles tiveram naquele momento, porque se você fosse pensar naquele contexto, a criança, a figura de uma criança era totalmente desvalorizada. Ninguém dava valor para uma criança. E aí quando eles fazem essa pergunta para Jesus, e Jesus fala assim, cara, para você entrar no reino dos céus, você precisa ser como uma criança. Eu imagino o confronto que eles tiveram de pensar assim, caramba, como assim? Eu tenho que ser igual uma criança. Sendo que criança é um tipo de referencial que para eles não fazia nem sentido, né? E aí o versículo 4 vai dizer, quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Falando a respeito das características de uma criança, Jesus está falando aqui, né? A primeira característica, se você quiser, você pode até anotar, que é a simplicidade. Você já percebeu o quanto que uma criança ela é simples? Ela não precisa de muito para entrar num contentamento. Eu lembro que quando eu era criança, uma brincadeira que eu fazia muito era a brincadeira da garrafa. Eu não sei se você aí já brincou dessa brincadeira, que é onde você pega uma garrafa, você enche ela de água, aí você fecha. Aí a gente jogava a garrafa pro alto. A garrafa, ela caía, ela tinha que cair no chão em pé. Porque quando você coloca água, né, ela formava aquele peso na garrafa, a garrafa não se espatifava. Então você ficava jogando pro alto, aí cada vez você jogava mais alto ainda pra ver se a garrafa caía em pezinho. Aí quando ela caía em pé, você ficava todo tipo alegre, feliz, porque caramba, a garrafa caiu em pé. Então a criança, ela é muito simples. Ela não precisa de muito. Ela tem um contentamento que é genuíno. É um contentamento que às vezes são em coisas que têm valor, mas não tem um preço, sabe? É a verdadeira
felicidade, assim. A criança, ela tem isso. A segunda característica é a integridade. E o que é integridade? Eu até botei aqui na minha anotação, é que muita gente acha que integridade é você ser perfeito. Mas isso não é verdade. Integridade significa que é você ser inteiro. Então, integridade não significa você ser perfeito. Integridade significa você ser inteiro. Como assim ser inteiro? É você ser você em qualquer circunstância. Então, se você está no meio de alguém rico, você é você. Se você está no meio de pessoas muito pobres, você é você. Se você está no seu ambiente de trabalho, você é você. Se você está, enfim, independente do contexto, é você ser quem você é. Isso é uma questão de ser integridade. Então, uma criança, ela não é uma coisa num lugar, aí em outro lugar ela é outra coisa. Não, ela é a mesma pessoa em todos os lugares. Então, se ela tiver que brincar, sei lá, no meio da igreja, ela vai brincar. Se ela tiver que, do mesmo modo que ela brinca em casa. Porque ela é ela faz aquilo ali, ela não fica pensando, né? Nossa, se aquilo ali vai ser... como que eu posso dizer? Vai ser bem visto ou não vai ser bem visto? Ela é íntegra por si só ali naquilo que ela faz. Então, uma terceira característica que você pode anotar aí, que eu botei, é o contentamento. Cara, a criança, ela é muito contente com as coisas. Ela não fica murmurando, ai, mas isso aqui eu não sei se eu gostei. Para ela, tudo é festa, tudo tá bom. Às vezes você tá super estressado em casa, você que é pai, mãe, ou enfim, você tem alguma criança no seu contexto ali familiar. Você, tipo assim, chega do trabalho e tal, e a criança tá lá super contente com o que tem. Ela não leva aquela preocupação, tipo assim, ela não tem como nós, aquela preocupação com entregas no trabalho, com coisas que a gente precisa fazer. Ela não faz a mínima ideia do que tá acontecendo, né, dependendo ali do contexto. Uma quarta característica que a gente pode entender vendo, né, esse texto é a humildade. Aí eu botei aqui essa capacidade de você reconhecer que é pequeno, a capacidade de você reconhecer que depende. Criança, ela é muito humilde porque ela sabe que ela é dependente de alguém. É isso que Jesus está falando. Cara, para você entrar no reino dos céus, você precisa ser como uma criança. Você precisa ser simples, você precisa ser quem você é, você precisa ser humilde, ou seja, você precisa ser dependente. Agora meu sobrinho nasceu, ele fez 1 mês ontem, e é engraçado porque quando você pega ele no colo, ele te olha com uma carinha do tipo assim, eu preciso de você para eu viver. Se você não me der o meu mamar, eu vou morrer de chorar aqui. Se você não trocar minha fralda, eu vou ficar sujo. Se você não me der banho, eu não vou estar limpo. Então, Jesus nos convida a ser, né, dependentes dele. A gente precisa aprender isso, né, com as crianças. E quando a gente fala de dependência, uma coisa muito interessante é que uma das características que as crianças têm é que elas pedem as coisas. Já viu que criança pede tudo? Ela vê um negócio, ela pede. Ah, eu quero isso aqui. Ah, mãe, me dá isso aqui. Ah, irmão, me dá isso aqui. Tio, me dá isso aqui. Criança pede. E a gente deve ser assim também com o Senhor. A gente tem que pedir as coisas para Ele. Não tô falando que a gente tem que ser mimado, de achar que Deus nos deve tudo e por isso a gente pede as coisas para Ele. Não é isso. Mas, quando a gente olha esse lado do pedir relacionado a uma dependência, só pede quem entende que depende de alguém. Se você não pede nada para Deus, se você não sabe orar pedindo coisas ao Senhor, significa assim, Senhor, eu não preciso de você para nada. Eu não tenho que pedir. Se você não tem o que pedir, é porque você não depende de Deus. Então, entendam esse ponto, né?
que eu tô querendo trazer. Então, a gente não pode fazer, né, parar de fazer as coisas pelo nosso próprio braço e começar a realmente entrar nessa dependência com o Senhor. Vamos continuar lendo aqui. A gente tem que prestar muita atenção nesse texto e entender, cara, o paradigma que Deus estava quebrando nesse momento aqui. Porque na cabeça deles era algo, tipo assim, inimaginável. Jesus falar que eles deveriam ser como uma criança. Aquilo ali deixou eles, assim, extremamente chocados. Versículo 5, vamos ler aqui. E qualquer que receber em meu nome uma criança, um menino, tal como este a mim recebe. Então Jesus aqui, ele eleva o valor das crianças. Ele eleva o valor. A gente precisa entender isso. Por que ele eleva o valor? Porque eu falei, né? Criança nessa época era muito desvalorizada. As mulheres eram muito desvalorizadas. Então, quando ele fala assim, qualquer que receber em meu nome uma criança, a mim me recebe. Gente, preste atenção nisso aqui. Quais são as pessoas hoje mais protegidas pela lei? A ponto de ter uma lei só para elas. Cara, as crianças. Aqui no Ocidente, essas questões de lei, elas são levadas muito a sério. Porque o Ocidente, ela foi formada a partir da palavra de Deus, assim. A gente precisa entender isso. E aí Jesus fala assim, ei, quem recebe uma criança em meu nome, assim também me recebe. Então, quando você parar para ouvir uma criança, entender uma criança, você está recebendo a mim, Jesus está falando isso. Então, olha a importância aí, né, do ministério infantil. Se você tem um chamado aí para esse ministério, se isso arde no seu coração, entenda o quanto que é um ministério extremamente importante, né, para uma igreja, a ponto de Jesus escrever, né, Jesus, na verdade, falar a respeito da criança e da importância dela, e da importância, de fato, para uma criança. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 6. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Eita, que versículo difícil, né? Se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Gente, levar uma criança para o caminho errado tem punição. É mais fácil ter uma pedra, que você está dizendo, é mais fácil ter uma pedra amarrada no pescoço. Ser lançado no mar. Tipo assim, você vai realmente sofrer ali, do que você ser uma pedra de tropeço para uma criança. Se você aqui é pai, mãe, enfim, se tem uma criança aí no seu contexto familiar, que tipo de educação você tem dado para elas? Você tem ensinado o verdadeiro evangelho? Você tem investido tempo? Você tem parado para ouvir? Você tem chamado seus filhos para perto? Versículo 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. E aí vai falar assim, se sua mão ou se o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser
lançado no fogo eterno. Gente, a gente precisa começar a rever algumas coisas. A gente precisa realmente voltar, né, ao primeiro amor. Porque, cara, esse texto aqui, ele é muito difícil. Você lê aqui. A gente tem que fugir do pecado, a gente tem que fugir da aparência do mal. É isso que o texto está dizendo, cara. A gente precisa fugir da aparência do mal. A gente precisa cortar aquilo que nos faz pecar. Você que está na luta contra o pecado, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte e jogue-o fora. Você que está falando de tentação, cara. Tentação contra o pecado. A gente precisa lutar contra as nossas tentações. Ser mais forte, não nos deixar ser levados pelas nossas tentações. Porque as nossas tentações vão nos levar à ruína. E aqui tá falando assim, não é só parar de pecar, né? Não é só você, tá bom, parei de pecar, tô bem. Não é só você parar de pecar. Mas é eliminar o que te faz pecar. Não é só parar de pecar, mas eliminar o que te faz pecar. O texto tá falando aqui. É cortar mesmo todas essas coisas. Sejam amizades, lugares. É melhor do que você perder a sua salvação. Porque a questão de você... Por que você não tem que só parar de pecar? Porque às vezes você para de pecar, mas a tentação tá ali, ó. Você deixa ela ali guardada num cantinho. Você acha que você é mais forte do que qualquer coisa. E aí você acha autossuficiente. Você não é como uma criança, você não é humilde, você acha que você não é dependente. E aí você fica ali com o seu pecado de estimação guardadinho. Não, eu não vou pecar mais não, mas ele tá aqui. Você não entrega pra Deus, você não joga esse lixo fora, você fica com ele ali. E aí o que acontece? Em algum momento, aquela tentação vem e você acaba caindo. É interessante que quando a gente olha esse versículo, versículo 8. Portanto, se a sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés do que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. Se o seu olho faz pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos do que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Aqui ele vai falar sobre pés, aqui ele vai falar sobre as mãos. Né? Quando ele fala sobre pés, a gente tem que entender que é aonde você vai, aquilo que você faz. Quando o texto fala aqui do olho, é aquilo que você está vendo. Aquilo que está aqui, ó, na sua vista. Por isso que eu tô falando, é cortar mesmo essas coisas. E é interessante, porque o versículo 9, no final, vai falar assim: é melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos do que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. A gente tem que ter temor sobre isso, cara. A gente tem que fugir do inferno de fogo. Cara, a gente precisa santificar os nossos olhos.
purificar as nossas mãos, nossos pés. Aonde é que você tem ido? Que tipo de coisa tem permitido entrar na sua vida? É isso que eu tô falando, né? Não é parar, né? Não é apenas parar de pecar, mas é tipo assim, não vou mais ter nenhum tipo de atitude dessa na minha vida. Estou decidindo cortar tudo aquilo que eu entendo que eu não posso mais ficar dando corda. Daquilo que os meus olhos estão vendo, os lugares onde eu tô indo, aquilo que as minhas mãos estão tocando. Precisa ser algo santo. A gente precisa ter temor sobre isso. Então, Jesus ele usa o exemplo da criança para nos mostrar o quanto que a gente precisa aprender a ser dependente de Deus, voltar ali para o primeiro amor, ter um coração ensinável, para que a gente consiga vencer as tentações, para que a gente pare de fato de pecar. Né? Quando Jesus ele fala para a mulher assim, cara, vai e não peques mais, é tipo assim, não é só o parar de pecar, mas sabe as atitudes que você estava tendo? Para com isso. Não volta atrás, não. Não leva seus pés naquele lugar, não. Não olha mais para aquelas coisas que você estava olhando. Não tem mais aqueles tipos de conversa. Não cabe mais. E aí, seguindo aqui o texto, versículo 11 vai falar: e o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes e não procurar a que se perdeu? Versículo 13. E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum dos pequeninos se perca. E aí, quando a gente lê esses versículos, lembra aquela pessoa que está perdida? Não abandona essa pessoa, não. Manda mensagem, pega hoje aqui, sai desse vídeo, quando estiver assistindo, manda um WhatsApp para aquelas pessoas que você sabe que estão afastadas do reino de Deus, que precisam conhecer a Cristo. Tenha um coração amável com essas pessoas, procure essas pessoas, vá atrás delas. Não deixe nenhuma se perder. Versículo 21 vai dizer o seguinte: esse versículo é muito importante, que fala a respeito do perdão. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus respondeu: não até 7, mas até 70 vezes 7. Cara, 70 vezes 7, se você fizer a multiplicação aí, se você for bom de conta, vai dar 490. Versículo 23 vai falar assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. 70 vezes 7 é você perdoar 490 vezes e depois se vingar? Não é. O texto está falando aqui. Jesus está dizendo que o perdão é ilimitado. Porque perdoar é rasgar a dívida. Perdoar é rasgar a dívida. Vamos entender isso. Estou olhando aqui para o texto. Significa que você tem que gravar quantas vezes a pessoa errou com você? Não. Perdoar é rasgar a dívida. Sabe? Quantas vezes alguém fez algo por você que te deixou mal? Quantas vezes você se sente injustiçado, se sentiu injustiçado porque alguém está fazendo alguma coisa com você? Você fala assim, a pessoa não para, a pessoa não aprende, ela não melhora. E aí Jesus está falando assim, cara, perdoar é rasgar a dívida.
Então, se essa pessoa errou com você 10 vezes, se você perdoou ela na primeira, na segunda vez, não existe terceira, quarta, quinta. Você já rasgou a dívida. Se você fica com esse bloquinho mental do tipo assim, é a quarta vez que a pessoa fez algo contra mim, cara, significa que você não perdoou. Liberar perdão é muito importante. Muito, 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 muito importante. Versículo 23 vai falar assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Então o rei, né, é Deus, os servos somos nós. E aqui ele vai estar falando, né, sobre a questão dos talentos. Então, um talento, vou até anotar aqui, é igual a 60 mil denários. Um denário é igual um dia de trabalho. Então, um talento é igual a 60 mil dias de trabalho. Então, aqui, versículo 25. Uma vez o homem não tinha como pagar. O Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Ele está falando aqui a respeito do perdão. Então, o cara devia 10 mil talentos. Então, pensando no salário mínimo hoje, o cara devia 30 bilhões de reais. Esse era o tamanho da dívida dele, de 30 bilhões de reais. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é uma dívida impagável. Então, ele falou assim, cara, fala pra ele assim, sua esposa, seus filhos, todos os seus bens, vende tudo. Sua dívida é tão grande que tu vai ter que se livrar de tudo. Tudo da sua vida pra você conseguir pagar. Ele tinha uma dívida impagável. Como ele não tinha como pagar, né? Sobrou pros filhos, pra esposa. Então esse é o pecado. O pecado em nós é uma dívida impagável. É uma ofensa contra Deus. Quando nós pecamos, cara, essa é a dívida que a gente tem. É uma coisa impagável. A gente não consegue. Mas aí, tá dizendo assim no 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Versículo 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Cara, ele tinha uma dívida impagável e por amor ele teve essa dívida quitada. Então a salvação em nós, quando Jesus ele morre na cruz por nós, ele quitou essa dívida. A gente tinha uma dívida que era impagável, a gente ia morrer endividado. Tudo que a gente fizesse não seria capaz de sobrepor, de pagar essa dívida. E aí Jesus fala assim, e aí Jesus ele vai lá, ele se entrega por nós, pelos nossos pecados, quebrando essa dívida, para que hoje eu e você nós tivéssemos um livre acesso. E ele fez isso por amor, para que nós tivéssemos uma vida eterna. Perdoar, a gente precisa perdoar. Comece a refletir aí, pessoas que você precisa liberar perdão, pedir perdão, perdoar, perdoe. Não guarde mágoa, não fique pensando, mas a pessoa fez tantas vezes. Perdoa. Perdoar é quitar a dívida. É não ficar com remorso mas tem outras vezes, e não sei o quê. Esquece, cara, perdoa. Aquele rei acabou de doar 3 bilhões de reais para uma pessoa. O cara devia 3 bilhões de reais. Ele acabou de ganhar, a dívida foi quitada. Como que você sai de um lugar depois de saber que você ganhou 3 bilhões de reais? Essa é a reflexão que a gente precisa ter. Precisa entender isso. Que Deus ele já pagou o preço por nós. A salvação, agora a gente tem a salvação, a gente tem esse livre acesso. Quando a gente olha para as escrituras, a gente vê esse livre acesso. Quando a gente olha para os evangelhos, às vezes a gente lê a Bíblia e acha que o Antigo Testamento tem uma linguagem muito difícil. E às vezes você vou começar pelo Novo Testamento. E aí você se depara lendo os evangelhos.
E aí você tá vendo quanto que agora em Mateus a gente tá sendo massacrado de lições que são para nossa vida. Cara, a gente está falando aqui a respeito do perdão, de como que você faz para ter acesso ao reino de Deus, como você precisa ser. Essa questão de realmente se humilhar, de se render ao Senhor, de olhar para o humilde, ser como uma criança, de perdoar. Quando a gente perdoa, a gente rasga a dívida, a gente não fica aquilo mais na cabeça, a gente vive com a pessoa e a gente olha para a pessoa e ama aquela pessoa. Jesus fez isso conosco. Toda a dívida que nós tínhamos, ele pagou aquela dívida. E ele olha para nós com bons olhos. Ele nunca pensou assim, quantas vezes você foi lá e pecou contra Deus. Mas ele está nos ensinando aqui, cara, se teu olho te faz pecar, arranca. Não dá mole. Entra nesse lugar, né, de submissão. Já ficamos bastante tempo aqui nesse texto. Eu não vou mais me estender. Poderia falar muito mais coisas. Existem vários outros capítulos que o livro de Mateus, né, que a gente pode aprender aqui com Jesus lendo. Mas eu preferi me atentar nesse aqui no 18, porque são ensinamentos assim que realmente é um texto que nos pega de surpresa, assim. Eu acho que assim como os discípulos ficaram chocados, né, com Jesus falando a respeito das crianças, é assim que a gente tem que sair daqui hoje, cara, indignado. E começar a ter novas atitudes, né? Começar a ver coisas que a gente pode melhorar em nós. Amém? É isso que eu queria estar trazendo para vocês aqui de resumo. Não dá para falar tudo. É muito legal porque a gente percebe o quanto que os evangelhos têm muitas coisas que nós lemos e nós aprendemos com o Senhor. Espero que essa palavra fique gravada no seu coração, que o Senhor possa falar contigo ao longo dessa semana. E te convido a, nesse dia, você orar ao Senhor, colocar diante dele as suas inquietações, as suas causas. Entrega para o Senhor aquilo que precisa ser entregue, que tenho certeza que você vai viver uma vida transformada por Ele. Então chame a presença do Senhor para a tua vida. Amém? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Na próxima semana a gente vai ter um outro vídeo aqui falando mais de algum resumo, dando continuação aos capítulos. Então esperamos vocês aqui. Compartilhem com seus amigos, enfim. É isso, tá bom? Beijo, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual é a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Espero que você tenha sido bastante edificado pela palavra do Senhor.